O setor agropecuário do país, o agronegócio, é de extrema importância para a economia, né, brasileira. É quem puxa o PIB nacional. No Rio Grande do Norte, o desempenho econômico enfrenta os desafios de uma região que enfrenta uma seca prolongada que nós tivemos. Esse ano está chovendo. Meu convidado hoje é o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca, Guilherme Saldanha, que foi mantido no cargo pela governadora Fátima Bezerra, ou seja, ele é um dos sobreviventes do governo Robson. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos telespectadores da Band. É um prazer enorme, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Em primeiro lugar, por que a governadora Fátima optou pela continuidade do trabalho que o senhor vinha desempenhando no governo passado? Olha, Diógenes, eu acho que uma das razões para o convite da governadora, que muito me honra, um desafio gigante de continuar à frente da pasta, foi, eu acredito, que a interlocução que a gente fez com o setor produtivo no estado do Rio Grande do Norte. Desde o menor agricultor familiar, ao maior empresário do segmento de camarão, da fruticultura, da pesca, a gente abriu e escancarou as portas da Secretaria de Agricultura, trazendo essas pessoas para dentro da própria Secretaria de Agricultura, trabalhando em parcerias com outros órgãos, o IGARNE, o IDEMA, para ajudar a produção agropecuária do nosso estado. A questão da desburocratização foi muito forte no nosso setor e isso alavancou muito, não só as exportações de fruta, que nos tornamos o segundo maior exportador de fruta do Brasil, responsável... Mesmo com a seca? Mesmo com a seca, responsável por 52% da pauta de exportação do nosso estado. Há avanços também que a gente conseguiu fazer na agricultura familiar, que embora a governadora já determinou, deve estar encaminhando para a Assembleia logo após o recesso, que estará criando uma Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, será comandada pelo colega Alexandre, que será voltada mais para essa área da agricultura familiar. Então ela vai desmembrar a estrutura da Secretaria de Agricultura para dar uma maior visão à agricultura familiar. Agricultura familiar, tá certo? E tem o colega Alexandre quem vai tomar conta. E a Emater vai estar vinculada porque eu acredito que 90%, 95% da carga de trabalho da equipe técnica da Emater é voltada já para a agricultura familiar, embora que deveremos e já estamos trabalhando muito unido nas ações, nos planejamentos, ele está chegando agora. Mas eu lhe pergunto, causa algum prejuízo para a política estratégica do setor da agricultura? De forma alguma. Eu acredito que nós não vamos ter nenhuma espécie de problema, nem o agricultor que recebe as ações. Porque nós vamos trabalhar, como eu falei, de forma muito unida, muito clara, planejando junto. A governadora conversou muito sobre essa integração. Ela pegou esse abacaxi dessa crise no colo dela gigantesca. Que já vem do governo passado, não foi só do governador Robson, mas a crise se agravou muito. E precisa dessa união de esforço, não só da equipe dela, mas de toda a classe política, a classe empresarial do nosso estado, senão nós não vamos vencer essa crise. Você fala muito de estados vizinhos, Ceará, Paraíba, Pernambuco, quando terminam as eleições, se acabou-se aquele momento, desce todo mundo para lá. Eu acho que a classe política, a classe empresarial do estado do Rio Grande do Norte precisa dessa parcela de contribuição à governadora Fátima, para a gente tentar vencer essa crise. Além da agricultura familiar, que vai ter um foco especial, criando a estrutura de secretaria, qual é a orientação de Fátima no plano geral? Bom, a gente vai ter 3 enfoques muito importantes nessa nova administração. Primeiro, a gente tem um segmento de fruticultura irrigada empresarial, de pequenos e médios produtores, e de carcinocultura, tá certo? Que avançou muito nesses últimos anos. A gente precisa manter isso. Aliás, na carcinicultura houve uma revitalização. Total. O Rio Grande do Norte voltou, que já foi em 2004, a ser o maior produtor de camarão. Havia perdido isso. Obviamente que teve um problema de uma doença grande, chamada de mancha branca, mas a tecnologia, os avanços de manejo no cultivo do camarão, graças a Deus isso foi superado. Então é preparar essa atividade para receber as águas do São Francisco. A gente pode duplicar o que o Rio Grande do Norte já faz hoje, tem mercado para isso, a gente não está fazendo quase nada, o Brasil não está fazendo quase nada de exportação e o mundo está comendo muito camarão. Atuar também junto aos empresários de pesca, a própria pesca artesanal, para que a gente fortaleça essa atividade, é um potencial econômico muito grande, também com viés de exportação forte na economia do nosso estado, e
tentar fazer com que o novo governo federal realmente apoie essa atividade da pesca oceânica e entregue ao Estado do Rio Grande do Norte o terminal pesqueiro. A gente precisa colocar, uma das coisas que me frustrou foi eu não conseguir colocar aquele terminal pesqueiro. Tem um novo governo federal, os compromissos que assumimos junto ao governo federal nós cumprimos. Agora falta o governo federal passar o terminal pesqueiro para o Estado do Rio Grande do Norte. Por falar em governo federal, sob nova direção também, uma ministra nova, o que é que o senhor está acompanhando e o que é que pode ter reflexo da nova política lá em Brasília, aqui no Rio Grande do Norte? Olha, enquanto secretário, eu tive a oportunidade de ter com a então deputada Tereza Cristina, por 2 ou 3 vezes, contato com ela, tá certo? Ela que é do meio pluralista, inclusive das entidades de representação. Exato. E num ambiente masculino, como é o ambiente agropecuário no nosso país, ela se destacar como ministra, ela é produtora rural, é engenheira agrônoma, colega minha, ser presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, mostra toda a competência que ela tem, e eu acho, inclusive, que ela tem uma visão mais ampla das coisas do Brasil, principalmente das coisas do Nordeste, do que o próprio ministro Blairo Maggi, que era uma pessoa muito voltada para a questão de soja, de milho, de carne de boi. A área de interesse dele, né? Aí já é por sua conta. O repórter tem essa liberdade. Então eu acho ela que tem uma mente mais aberta, tem um conhecimento mais difuso das coisas, da capilaridade, que atividades importantíssimas para o Nordeste e para o semiárido brasileiro, como a fruticultura irrigada, como a própria produção de camarão, que não era tão importante sob o ponto de vista do Ministério da Agricultura nesse último governo. Então eu tenho uma confiança muito boa, já mantive um contato telefônico com ela. O senhor vislumbra parcerias com o governo federal já nessa Acredito que deveremos ter uma boa parceria com o Ministério da Agricultura. A própria governadora entende esse momento de crise, a equipe econômica dela está viajando hoje ou amanhã para Brasília, precisa ter essa boa relação institucional. O governo federal precisa respeitar as autonomias estaduais. Político, exato. PT aqui, PSL, anti-PT lá em Brasília. O senhor acha que não vai atrapalhar, não? Eu acredito que a gente precisa enfrentar os problemas e os desafios, não só a governadora Fátima aqui, mas o próprio presidente Bolsonaro. O Nordeste precisa avançar e sair dessas crises que o Nordeste passa, de ter uma economia mais pobre, essa coisa toda. Aliás, se eu não me engano, ontem a imprensa nacional noticiou que o presidente Jair Bolsonaro está criando um grupo de trabalho voltado para o Nordeste. Exatamente. Para ações no Nordeste em várias áreas. Em várias áreas. E a irrigação é uma delas. Tem umas 3 ou 4 áreas, eu acho que irrigação, turismo, convivência com o semiárido, convivência com a seca, né? Eu acho que as pessoas, os políticos precisam ter responsabilidade com a nação toda. Não é de sua responsabilidade, mas você falou em águas do São Francisco. Quando é que elas realmente vão chegar aqui no Rio Grande do Norte? Olha, a expectativa é o último boletim? O último boletim, a expectativa é que o trecho que vai cair aqui no Rio Grande do Norte, é o que eles chamam lá do trecho norte, ele é dividido em 3 pedaços, vamos chamar assim. Um que chega no Ceará, chega lá no sul do Ceará, esse já chegou, tá certo? E tem um trecho que corta um pedaço da Paraíba, Pernambuco, e outro só a Paraíba, que é a água que vem do Rio Grande do Norte, ela na realidade vem da Paraíba, que abastece os açudes lá de Curema, mãe de água. A expectativa é que até o final desse ano essa obra chegue já. O trecho mais trabalhoso foi o trecho 2, que tem uma série de aquedutos que é mais trabalhoso a obra. Teve um problema de paralisação, o TCU pediu para paralisar, depois teve uma negociação da própria governadora para que as coisas avançassem. As obras foram retomadas? As obras foram retomadas e eu acredito que isso é um compromisso do governo federal, não pode mais adiar nenhum dia, nenhum mês dessa obra não. Precisa ser entregue. Já vem de governos aí, exato, se arrastando essa obra. E, oxalá, chegue aqui. Essa água não vai chegar de graça aqui, não, né, secretário? Pois existe... Quem vai pagar essa conta? Bom, existe um custo para essa água que o então governo Temer queria apresentar para os estados do Nordeste e, naquele momento, eu discutia muito com o meu colega Maírton França, que era quem estava à frente da pasta. Aliás, um excelente técnico, conhecedor É que o governo federal estava querendo cobrar, era uma grana gigantesca, 600 milhões de reais para botar essa água aqui no Rio Grande do Norte. Só a parte do Rio Grande do Norte? Não, desculpa, era o pacote todo, era 600 todo, milhões de reais o custo de operação. Eu entendo, de um pouquinho que isso eu conheço. Por mês? Por ano? Então, o Rio Grande do Norte ia ser responsável por mais ou menos 90 milhões de reais por ano. Você imagina uma crise dessa, você pagar 90 milhões de reais para essa água chegar aqui. E de um pouquinho que eu entendo de irrigação, de operação, de projetos de irrigação, já tive a oportunidade de conhecer Israel. A operação dessas bombas,
Tá certo? Você consegue fazer isso dentro de uma sala do tamanho desse estudo que a gente está. Você tem mecanismo de acionar e de ligar uma bomba, não se faz necessário. Isso precisa se dar uma transparência maior ao que é esse custo que o governo federal está apresentando e isso ser bem planejado. Você não tem como despejar num estado que está passando um problema fiscal como o Rio Grande do Norte está passando, um custo de 90, 100 milhões de reais para colocar as águas do São Francisco aqui. Isso não tem o menor sentido. E isso vai ser revisto, né? Já falei com o secretário, o novo secretário de Recursos Hídricos, falei com a própria governadora sobre isso, ela me perguntando, e isso precisa ser apresentado e reduzir esse custo, não tem cabimento disso não. Por último, a gente viveu uma estiagem prolongada, né? Se eu não me engano, de 6 a 7 anos aí, ininterruptos. Como é que está a situação de hoje? Qual o prognóstico para esse ano de 2019? Olha, a última reunião que eu tive com a equipe de meteorologia da Imparne foi mais ou menos, eu acho, dia 20 de dezembro. Eles previram essas chuvas que estão ocorrendo agora, na virada do ano. Em dezembro para a primeira semana de janeiro é o que está ocorrendo essa semana. Chuvas lá no Alto Oeste, essas chuvas chegando na região central, Vale do Açu e o Siridó. Mas não são chuvas de um inverno já consolidado. Aquela história de chuva para pegar água, para encher açude. Para encher açude e fazer uma rama, como o Matuto diz. A expectativa é que, a partir do dia 10, dia 15, dia 20 de fevereiro, o inverno se consolide. Esse é o momento do agricultor plantar, tá certo? Plantar e, obviamente, garantir a colheita. Expectativa é que deveremos ter um bom inverno, tá certo? De normal, um pouco acima da média, mas a equipe de meteorologia dos 4 ou 5 estados do Nordeste, que trabalham mais em conjuntamente, estão se reunindo agora, dia 15 de janeiro, e fazer um debate e apresentar um prognóstico mais real, mais concreto dessa quadro chuvosa que se aproxima. O senhor acompanhou de perto todo esse drama da seca no Rio Grande do Norte? Qual foi o tamanho do prejuízo? Só para o nosso telespectador ter uma ideia. Olha, a gente tem alguns prejuízos, principalmente na área da bovinocultura, da agricultura de subsistência, da ovina e caprinocultura. O rebanho que perdeu... A metade do rebanho foi perdida? A gente tinha um rebanho em 2011 de mais ou menos 1.200.000 cabeças, chegamos a próximo de 800.000. Perdemos cerca aí de 33%, 34% do rebanho bovino. O rebanho ovino e caprino são animais mais resistentes, de convivência melhor com a seca. Nós não perdemos tanto, mas houve uma perda em torno de 25%. Não é só a perda do animal, é a perda da produção que o animal fazia e da agricultura de subsistência. O prejuízo causado nesses últimos 6, 7 anos de seca estima-se em algo em torno de 4 bilhões de reais. Né? 4 bilhões de reais. Então, isso afeta fortemente, graças a alguns programas sociais implantados ao longo desses últimos 20 anos, graças a esse programa de edutoras fantástico que o Rio Grande do Norte tem, que você consegue colocar água em vários municípios, o problema não é maior, tá certo? Mas afeta muito grande. Está no momento de os bancos federais, principalmente o Banco do Nordeste e Banco do Brasil, atuarem fortemente nesse novo momento de bons invernos que deveremos ocorrer aí nos próximos 5 ou 10 anos. A estimativa é essa, é de financiar a atividade agropecuária do nosso estado. Além da questão da fruticultura, da própria criação de camarão, da pesca, a gente precisa reativar os nossos rebanhos. A maior atividade empresarial do Rio Grande do Norte é tirar leite. Sim, em toda a propriedade rural. O selo do queijo, por exemplo, foi importantíssimo. Ajudou importantíssimo, tá certo? Então a gente precisa retomar esses financiamentos para recompor os ativos produtivos, recompor as fazendas. Eu digo muito, as fazendas, elas estão lá, as cercas estão lá, as propriedades estão lá, o que falta agora é recompor os rebanhos e só se faz isso com financiamento agropecuário. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, desejar boa sorte para essa nova etapa à frente do Eu agradeço e estamos juntos com o setor agropecuário para melhorar a vida do produtor rural do nosso estado. Agora é planta que Fátima garante, né? É. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise desta entrevista no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.